Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Hilário Rocha, com o tema Perdão, a melhor terapia. Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e fortaleça mais este encontro entre nós. É com muita alegria que aqui nos encontramos e desejamos cumprimentá-los a todos efusivamente, do fundo do nosso coração, e rogando aos amoráveis benfeitores da espiritualidade superior que possam orientar as nossas palavras para que elas sejam de reconforto, de equilíbrio, de esperança, de alegria e, acima de tudo, de ilimitada confiança em Deus e muita vontade de viver. O tema de hoje é um tanto polêmico, é um tema delicado, que requer bastante cuidado, porque o perdão ainda é uma questão bastante morosa, muito melindrosa mesmo para a grande maioria de nós. Muitas vezes, meus irmãos, quando se fala em perdão, muita gente torce o nariz, porque imediatamente começa a pensar naquela atitude de fachada, naquele comportamento superficial, naquele posicionamento hipócrita da pessoa que muitas vezes fala, eu perdoo, para parecer uma pessoa bondosa, generosa, mas que no fundo está ruminando uma estratégia para se vingar de alguém que porventura lhe tenha prejudicado num ou noutro campo da vida. Nós reconhecemos, meus irmãos, e a vida tem nos ensinado bastante, que perdoar realmente é uma prática muito difícil. E é uma prática que, na grande maioria das vezes, requer tempo. O treinamento do perdão, ele requer tempo, porque nós não podemos nos esquecer de que nós aprendemos na nossa doutrina espírita, na nossa religião de amor, nós aprendemos que nós estamos em processo evolutivo na face da Terra. Todos nós somos criaturas ainda muito imperfeitas, em processo de aprendizado. E que muitas vezes as nossas reservas de orgulho ainda são bem grandes. E a nossa dificuldade para praticar o perdão decorre exatamente daí. Pelo fato das nossas reservas de orgulho serem muito grandes. As pessoas muitas vezes pensam, equivocadamente, meus irmãos, que pelo fato de nós estarmos no aprendizado espírita da vida, cada um de nós não tem o direito de ficar magoado, não tem o direito de se aborrecer, não tem o direito de experimentar raiva num primeiro momento, diante de uma ofensa, diante de um ataque áspero de alguém que nos é dirigido. As pessoas pensam assim, mas eu sou espírita, eu não posso ter mágoa. Pode sim. Eu sou espírita, eu não posso sentir raiva. Pode sim. Pedir para que não sintamos raiva, não sintamos mágoa, não sintamos ressentimento, num primeiro momento, quando alguém nos faz alguma coisa, é pedir o impossível, é pedir o impraticável. A vida tem nos mostrado isso.
Entretanto, meus irmãos, a grande questão, e é aí que mora a grande dica que a vida nos dá, o treinamento do perdão, ele nos auxilia a não ficar alimentando a raiva nos nossos corações, a não ficar fervilhando de ódio, a não ficar maquinando a vingança, porque isto tira o nosso sossego. Quando nós recusamos o perdão, meus irmãos, o fato da recusa do perdão fica requeimando dentro de nós, fica ardendo na alma como um fogo que vai comburindo sem destruir. E isso nos faz muito mal, nos deixa cansados, inseguros, deprimidos, espiritualmente debilitados, enfraquecidos fluidicamente, sem contar que espiritualmente os malefícios para quem arquiteta uma vingança, para quem rumina desfora, são incontáveis. Quando nós ruminamos a desforra contra alguém, nós ficamos sintonizados com irmãos espirituais nossos que às vezes não têm ligação nenhuma conosco, que não tem nenhum problema conosco em relação ao passado, mas que estão na mesma sintonia de ódio, de vingança, e acabam assumindo uma parceria conosco, e essa parceria é muito prejudicial. É nesse sentido, meus irmãos, que o espírito de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vem nos auxiliar na noite de hoje, quando Amélia Rodrigues nos fala que o perdão é a melhor terapia. É uma terapia extraordinária para erradicar chagas morais, feridas espirituais da nossa alma. E ela diz que o perdão é uma elevada expressão de amor. O perdão apazigua aquele que recebe o perdão, mas ele também abençoa aquele que perdoa. Sem o perdão, meus irmãos, a sociedade se intoxica, os indivíduos se envenenam asselvajados, a sociedade fica toda impregnada de vapores venenosos, de vibrações tóxicas, e a intolerância caminha de mãos dadas com o ódio para engendrar a vingança brutal. E se nós analisarmos, meus irmãos, o contexto que nós estamos experimentando nessa atual fase do nosso processo evolutivo, esse contexto de transição planetária, nós vamos perceber que esses momentos angustiosos que estamos vivendo são muito em decorrência da falta de perdão nos corações. Porque as pessoas estão separadas, as pessoas estão asselvajadas, as pessoas estão endurecidas, as pessoas estão perdidas na sua própria angústia, enveredando em labirintos desorientadores, procurando uma solução a todo custo para desequilíbrios que crescem de volume no interior de cada um de nós por conta da falta de perdão. Então, Amélia Rodrigues diz que quando o perdão chega num ambiente, quando o perdão acontece num contexto familiar, quando o perdão tem lugar num ambiente de trabalho profissional, por exemplo, toda a paisagem emocional muda de figura. Porque o perdão chega e ameniza a gravidade da falta.
o perdão chega e auxilia na reparação. O perdão chega e reconstrói o ambiente. Porque o perdão, através da sua terapia, ele vai auxiliar na reparação. E nessa reparação, o equivocado se reabilita, auxiliando a própria sociedade na qual ele está inserido. E a criaturinha que perdoa adquire uma sensação inigualável de bem-estar. É bem verdade, meus irmãos, que isso é muito difícil, porque as nossas reservas de orgulho são muito grandes. Mas é altamente recompensador e vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Porque aquele que perdoa, meus irmãos, é lavado. E a grande vantagem do perdão, a vantagem avassaladora que nós desfrutamos quando praticamos o perdão, é exatamente o fato de que o perdão, ele não libera o ofensor da necessidade de refazer, de consertar aquilo que ele fez de errado. Se ele ofendeu alguém, ele terá de reparar esta ofensa. E a própria vida, mais cedo ou mais tarde, vai se encarregar disso. O perdão, ele dá uma nova oportunidade ao ofensor, mas ele não exime, ele não dispensa o ofensor da necessidade de reparar a falta. Entretanto, o perdão, ele lava o ofendido. E aí está a grande beleza do ato de perdoar. O perdão lava o ofendido. Porque o ofendido, ele se liberta de toda aquela mágoa, de todo aquele ódio, de toda aquela angústia, de todo aquele queixume que vai dilacerando todas as suas fibras íntimas. As pessoas têm nos contado, meus irmãos, nas entrevistas que nós fazemos na Casa Espírita, e são entrevistas absolutamente sigilosas, e nós não vamos quebrar aqui o anonimato de ninguém, mas nós temos visto muitos casos, principalmente no decorrer da pandemia, nós temos visto muitos casos de irmãos que praticaram sinceramente o perdão. E a prática do perdão lhes proporcionou uma leveza muito grande, um rejuvenescimento espiritual imenso, uma disposição para a vida centuplicada. Essas pessoas que praticaram o perdão, elas passaram a dormir em paz, elas passaram a ter exames clínicos muito melhores, elas passaram a ter um sono muito tranquilo, a acordar com tranquilidade e a receber do Criador aquela injeção de ânimo, porque o coração da criaturinha se abriu, ela se libertou. A medicina hoje, meus irmãos, está cansada de comprovar. Pesquisas norte-americanas e pesquisas inglesas também que saíram do forno mostram o trabalho dos médicos recomendando a prática do perdão para os seus pacientes. Porque enquanto o homem não perdoa, e isso quem diz é Amélia Rodrigues, enquanto a criatura não perdoa, ela permanece num estágio primário de evolução. Ela permanece com as suas emoções desordenadas, renteando com a barbárie, numa situação espiritual deficitária e numa situação orgânica periclitante.
Porque quem não perdoa guarda mágoa no coração. E a mágoa, meus irmãos, o que é a mágoa? A própria palavra diz: má água, mágoa, má água, água de má qualidade, água lodosa, água mal cheirosa, água infectada, água cheia de bactérias, água prejudicial à saúde. É tudo isso que a mágoa faz no coração. E as vibrações do ódio acalentado e da angústia retida sobrecarregam o trabalho das nossas glândulas, do nosso sistema endocrínico. A hipófise vai ter uma dificuldade muito grande para regular o nosso organismo, porque a suprarrenal está trabalhando em velocidade exagerada, liberando 2 hormônios altamente prejudiciais, que são os hormônios do estresse, noradrenalina e cortisol. Noradrenalina e cortisol são os hormônios do estresse. E esses hormônios acarretam uma lista muito grande de malefícios na bioquímica da nossa máquina física. Esses hormônios arrancam o açúcar das células e jogam o açúcar na circulação. São hormônios que potencializam a presença do colesterol ruim na circulação. São hormônios que desequilibram toda a condução de impulsos nervosos pela rede neuronal do cérebro, possibilitando mal-estares, ansiedades, desconfortos, angústias exageradas, descoordenações neurais e processos tremendos de desequilíbrio proteico e hormonal. Tudo isso, meus irmãos, por conta do ódio, por conta da raiva, por conta da vingança retida e ruminada. O homem que não perdoa, a mulher que não perdoa, meus irmãos, estão hoje carregando 50% do estresse da humanidade, porque eles padecem de hipertrofia dos sentimentos, sofrem duplamente. Primeiro, porque ficam nervosos, ruminando a vingança, querendo se livrar de qualquer jeito da situação, se vingar a qualquer custo, a qualquer prêmio. E segundo, porque sofrem o destrambelho das emoções e a influenciação espiritual de ordem inferior. Então é uma hipertrofia que acarreta prejuízo duplo para qualquer um de nós. Daí a importância, meus irmãos, do treinamento do perdão. E por ser uma doutrina de amor, todo o evangelho de Jesus é lavrado na prática do perdão. Por ser uma doutrina de amor, toda a consolação espírita encontra a sua base através do perdão. Porque o perdão acalma, o perdão educa, o perdão corrige, o perdão dignifica, o perdão promove as criaturas humanas. A própria presença de Jesus na face da terra é um ato do perdão divino para com as criaturas humanas, que sangue sedentas trucidaram os profetas do Antigo Testamento, que já vinham trazer as primeiras noções de perdão e de amor acompanhando o povo israelita no deserto. Quantos profetas, meus irmãos, que auxiliaram o povo israelita durante a passagem de Moisés, durante toda a história do povo hebreu, que aliás é uma história muito bonita, é uma história de sofrimento, de guerra, de dor, mas também uma história de misericórdia, porque
a bênção de Deus nunca faltou no caminho das criaturas. Os profetas do Antigo Testamento, ou seja, da época anterior a Jesus, e que nós chamamos de Primeiro Testamento e não de Antigo Testamento, foram grandes criaturas. Foram médiuns dotados de uma iluminação espiritual maravilhosa, que receberam o trabalho de pacificar os ânimos do povo israelita que havia sofrido a obsessão e a objurgação do faraó, a submissão do povo egípcio, a escravidão do faraó. Quando o povo israelita foi libertado da escravidão do faraó, pela mão extraordinária de Moisés, o povo não soube conter a indisciplina. E então Deus mandou os profetas do Primeiro Testamento, grandes profetas. Quem não se lembra de Isaías, de Zacarias, de Jeremias, de Malaquias, de Miqueias, de Samuel, o profeta Samuel, modelo de obediência, de submissão a Deus. Muitos desses profetas e muitos outros foram trucidados, foram mortos pela sanha indisciplinada dos israelitas vingadores, mostrando, meus irmãos, as consequências da ausência do perdão. Então, o perdão é uma terapia, sim. E se a presença de Jesus na terra foi um ato de perdão divino para os homens que haviam trucidado e morto os profetas, a presença do Espiritismo na terra também é um ato de perdão do próprio Jesus para com a nossa ignorância, que crucificou o Mestre amado sem que ele merecesse. Jesus foi crucificado não porque devia alguma coisa, porque tinha karma, porque era um espírito devedor. Jesus foi crucificado por causa da nossa ignorância, por causa do nosso primarismo, por causa do nosso atraso espiritual. E ele mesmo, meus irmãos, do alto da cruz, nos estertores da vida física, à beira da desencarnação, qual foi a conduta de Jesus? Pedir perdão para a nossa ignorância. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele desencarna pedindo perdão para transformar a noite da morte, a agonia da cruz, numa madrugada extraordinária de bênçãos e de renovação, que foi a madrugada do domingo da Páscoa, o domingo da vitória, o domingo da valorização da vida. E toda a doutrina de Jesus, meus irmãos, é lavrada no perdão. Toda a doutrina do Cristo é baseada no perdão. E nós vamos encontrar, meus irmãos, a Galileia querida, essa Galileia maravilhosa, cujas paisagens receberam o aroma das palavras luminíferas de Jesus. As paisagens da Galileia que existem até hoje foram embalsamadas pelos perfumes que escorriam através das pérolas luminíferas da boca do Mestre amado. As parábolas de Jesus eram verdadeiros aromas de esperança que pacificavam os corações famintos de amor. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versos de 1 a 14, nós vamos encontrar uma parábola muito interessante, muito elucidativa, que fala do perdão. Esta parábola é chamada de parábola do devedor implacável, ou parábola do devedor insensato, ou ainda parábola do devedor de uma grande soma. E as parábolas, meus irmãos, nada mais eram
do que recursos terapêuticos que Jesus utilizava. Tratamentos que Jesus aplicava nas pessoas usando os costumes do dia a dia, os hábitos do povo da época, adaptando a sua fala ao repertório do povo, à realidade do povo. E esta parábola é muito interessante. A parábola nada mais é do que uma terapia pedagógica utilizada por Jesus. Uma técnica, aliás, muito inteligente que Jesus aplicava para nos ensinar. E nesta parábola, ele diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem rei, dono de uma grande propriedade. E esse homem rei, num determinado dia de sua vida, ele resolveu fazer um acerto de contas para com os seus servidores. Ele não queria castigar ninguém. Era simplesmente um acerto de contas. A mesma coisa que acontece numa empresa, num escritório, num laboratório, num lugar de trabalho, quando os trabalhadores, o chefe do lugar resolve pôr ordem na casa. Nós muitas vezes falamos no dia a dia, vamos pôr ordem na cozinha, vamos colocar ordem na casa. Foi isso que esse rei quis fazer. Ele quis fazer um acerto de contas com os seus servidores para colocar tudo em ordem. E eis que chega um servidor para acertar contas com o seu senhor, com este rei. E este servidor lhe devia uma quantia de 10.000 talentos. O talento era o dinheiro da época. E segundo os estudiosos da Bíblia, os religiosos que estudam a vida do povo israelita e a vida de Jesus, 10.000 talentos naquela época era uma quantia exorbitante. A quantia era, assim, inimaginável. A pessoa que tivesse essa dívida com alguém, mesmo que ela trabalhasse uma encarnação inteirinha, ela não ia pagar nem 10% dessa dívida. Era o equivalente a 340 toneladas de ouro. Uma quantia super exorbitante. Acho que nem gerações da pessoa depois de desencarnada conseguiriam pagar essa dívida. E o servo devia 10.000 talentos para o seu senhor. E o seu senhor, como este servo não tinha como pagar essa dívida, por mais que esse servo se comprometesse a trabalhar, o senhor então ordenou que ele, o servidor, a sua mulher, os seus filhos e todos os bens que esse servidor possuísse fossem vendidos como escravos. Ele, a sua família e tudo que ele tivesse, para que o dinheiro da venda pudesse satisfazer o débito. Porque naquela época, naquele tempo na Palestina, era muito comum. Quando uma criatura devia muito e não conseguia pagar, ela era vendida como escrava, ela e toda a família e tudo que ela tivesse. E o dinheiro da venda satisfazia a dívida. Era uma forma muito comum de se negociar. Mas esse servo, vendo que ele seria vendido como escravo, ele com sua mulher, com seus filhos e com seus bens, o que ele faz? Ele ajoelha diante do seu senhor, lança-se aos pés do seu senhor e diz: meu senhor, eu não tenho como pagar a dívida imediatamente, mas, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, me dê um prazo e eu te pagarei tudo. O senhor, então, movido de compaixão, aceitou o pedido do seu servidor,
mandou o servidor ir embora e perdoou toda a dívida. O Senhor ficou movido de compaixão. Essa palavra é uma palavra-chave para a nossa conversa de hoje. Por quê? Compaixão significa sofrer junto. Compaixão significa entender o outro. Compaixão significa analisar a realidade do outro. Quais os possíveis motivos que podem ter levado uma pessoa a nos ofender, a nos fazer mal? Compaixão é sentir a realidade do outro. A dívida era enorme, mas a compaixão desse senhor foi muito grande. E ele perdoou a dívida. Uma dívida impagável e um gesto de compaixão do tamanho do universo. Esse servidor foi perdoado de sua dívida. Ele se levantou e foi embora. Mas quando esse servidor ia para a sua casa, eis que ele encontra no caminho um companheiro de trabalho, um parceiro, um companheiro de trabalho que lhe devia 100 moedas. Não lhe devia 10.000 talentos, lhe devia 100 moedas, 100 dinheiros. Se 10.000 talentos eram equivalentes a 340 toneladas de ouro, 100 moedas equivaliam a 30 gramas de ouro. A dívida era ínfima. O companheiro de trabalho devia 30 gramas de ouro. Devia uma quantia ínfima para o servo que havia sido acabado de perdoar por uma dívida impagável. E o que esse servo então faz? Ele diz para o companheiro de trabalho: paga-me o que deves. E o seu companheiro de trabalho fez igualzinho, ajoelhou, lançou-se aos pés desse servo para quem ele devia e disse: tenha paciência comigo, tenha piedade, por favor, eu vou trabalhar, eu vou te satisfazer tudo. Mas esse servo implacável não quis perdoar a dívida, agarrou o companheiro pelo pescoço e mandou que esse companheiro fosse preso até que ele pagasse toda a dívida. A dívida era pequena, mas a maldade era maior, porque o perdão não aconteceu. No primeiro caso, uma dívida impagável e uma compaixão imensa. No segundo caso, uma dívida piquititica, tão pequenininha, e um primarismo, uma mesquinhez enorme. E isso por quê, meus irmãos? Porque a intolerância que não perdoa é filha da maldade. E os demais companheiros de trabalho, percebendo essa ocorrência, vendo que esse servo que havia sido perdoado pelo seu senhor foi tão implacável e não perdoou seu companheiro, eles foram comunicar ao rei. E o rei ficou muito enraivecido e chamou aquele servo implacável e disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque você implorou e eu perdoei. Não estava você também no dever de ter compaixão do teu irmão como eu tive de ti? Portanto, agora você vai ser entregue à prisão e vai me pagar toda a dívida. E de lá não vai sair enquanto não me pagar 1 centavo. E que prisão é essa, meus irmãos? É a prisão que existe dentro de nós mesmos. É a pior prisão que existe. Muito pior do que os estabelecimentos penitenciários da vida material. Porque quando a criatura está presa dentro de si mesma, ela fica completamente cega, completamente impermeável,
completamente resistente a todo e qualquer tipo de influência benéfica que porventura possa lhe ajudar. E Jesus conclui a parábola dizendo: é exatamente assim que o vosso Pai Celestial vos tratará, se vós não perdoardes do fundo do vosso coração aos vossos irmãos. Não é que Deus vai nos castigar, que Deus vai nos jogar no mármore do inferno, que Deus vai nos colocar numa região de sofrimento. Não. Somos nós mesmos, meus irmãos, que nos divorciamos da bondade de Deus e acabamos atraindo para nós uma série de desconfortos e de patologias. Agora, a sensação de quem perdoa, meus irmãos, é imensa. E as criaturas que perdoam são criaturas que se libertam. Nós temos um caso aqui para contar, um caso um tanto antigo. Antigo como este que vos fala, porque este caso estava catalogado na revista Seleções. Eu acho que os companheiros aqui não se lembram da revista Seleções, porque são jovens, não têm as décadas de vida física que nós temos. Mas muitos dos corações que porventura estejam nos assistindo poderão se lembrar da revista Seleções. Era uma revista de uma instituição chamada Reader's Digest. E essa revista circulava no mundo todo, inclusive circulava aqui no Brasil em português. Era muito comum nós comprarmos exemplares dela nas bancas de jornais, no Centro Velho de São Paulo, onde nós trabalhamos profissionalmente por 35 anos. Aliás, aqui um parênteses, nós somos patrimônio do Centro Velho de São Paulo, que hoje está tão agredido, tão vilipendiado por tanta violência, por tantas atitudes desagradáveis que se presenciam todos os dias. Mas que saudade que nós temos hoje como aposentados do nosso viaduto do Chá, da nossa rua direita, do mapping, daqueles prédios históricos onde nós trabalhamos em quase todos eles. E ali nas bancas, tinha uma banca inclusive ali na Praça Patriarca, ficava bem no meio da Praça Patriarca, e nós comprávamos os exemplares dessa revista Seleções exatamente ali. E essa revista Seleções, ela era muito apreciada pelas pessoas que gostavam da leitura, porque ela trazia artigos de natureza científica, dava muitas dicas de beleza, inclusive para as mulheres, que têm uma vaidade muito bonita. Aliás, a vaidade feminina é uma vaidade bonita, uma vaidade gostosa de se arrumar, de parecer aquela criatura livre, solta, naquele feminismo lindo que só as nossas irmãs possuem. Então a revista Seleções, ela tinha muitas dicas de vida, dicas de agricultura, tinha alguns artigos de política, com noções de economia, mas não essa política partidária violenta, agressiva que nós vemos hoje. Era uma política inteligente, onde os articulistas apresentavam os seus pontos de vista de uma forma elegante, de uma maneira assim, bem diplomática, dialética, sem agredir ninguém. E nessa revista tinha um artigo, foi na revista Seleções, se não nos falha a memória, do mês de outubro do ano de 2004. Essa revista era mensal. E tem um artigo que nos chamou a atenção. Esse artigo chamava Perdão, uma jornada de cura. E esse artigo dizia o seguinte: Debbie era uma jovem maravilhosa, uma menina linda, uma estudante de 16 anos, uma moça inteligentíssima, graciosa, dotada, assim, de uma vivacidade fora do comum. Foi quando, nos seus 16 anos de idade,
o seu professor de inglês a sequestrou e a matou. A sua mãe Elizabeth ficou profundamente amargurada. Todo o encanto da vida desapareceu para Elizabeth. Elizabeth passou a ficar comburida de ódio e ela só desejava a morte do assassino. Elizabeth começou a beber de uma forma desproporcional e negligenciou totalmente os seus outros 4 filhos. E da bebida, ela passou para uma indiferença completa pela vida, sem se alimentar, sem banhar-se, sem se cuidar. Elizabeth foi sendo consumida pelo ódio e ela só queria vingança. Nem mesmo o fato do professor de inglês ter sido condenado à prisão perpétua, nem isso acalmava aquela mãe. E com isso ela passou a ter dores nas costas violentíssimas, dores de cabeça incessantes, artrite reumatoide, e ao cabo de alguns anos de vida, ela já nem andava mais. Nem andava mais. Entretanto, meus irmãos, a misericórdia divina nunca falta, viu? Somos nós que na nossa cegueira não percebemos. Mas o plano espiritual atua todo dia. E vejam, meus irmãos queridos, como o plano espiritual atua. Quando a irmã de Elizabeth faleceu, desencarnou, Elizabeth foi levada ao velório dessa irmã. E ali havia um sacerdote católico encomendando a alma, entre aspas, fazendo aquilo que nós espíritas fazemos, uma prece, uma leitura do Evangelho, uma atitude ali solidária para com os familiares, fazendo aquilo que nós espíritas fazemos com frequência. Inclusive hoje à tarde nós estávamos fazendo uma prece num velório. E o sacerdote católico estava fazendo o que nós fazemos, mas que para eles católicos se chama liturgia de Ezequias, mas é a mesma coisa. E quando este padre estava fazendo a sua preleção, um pedaço do Pai Nosso, uma frase que o padre pronunciou, chamou a atenção de Elizabeth e foi uma verdadeira bomba no cérebro e no coração de Elizabeth. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquela frase estraçalhou o coração de Elizabeth. Dilacerou, esmigalhou o coração de Elizabeth. E Elizabeth, então, passou a pesquisar tudo a respeito do perdão. Literatura médica, literatura religiosa, literatura científica, literatura filosófica, literatura espírita, literatura católica, literatura de tudo quanto foi tipo de religião que falava de perdão. E ela repetia todos os dias: eu quero perdoar o professor de inglês. Eu quero perdoar o professor de inglês. Ela foi visitar o túmulo de sua filha. E no túmulo de sua filha tem uma frase escrita assim: o mundo precisa agora de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ela ficava pensando: quero perdoar o professor de inglês. E ela resolveu escrever uma carta para o professor que estava preso.
pegou o endereço do presídio e mandou uma carta e disse assim na carta: cansei de sentir raiva de você. Cansei de sentir ódio de você. Eu quero te visitar. Eu posso. O tempo passou e o professor respondeu a carta para ela. O tempo da carta, meus irmãos, é um tempo já um tanto distante. Talvez hoje muita gente já nem saiba mais o que é isso. Nós ainda temos esse costume de mandar correspondência para as pessoas. A gente vai no correio, põe no envelopinho bonitinho. O professor respondeu: pois não, pode vir. Receberei a senhora de todo o meu coração. Esses anos que aqui passei foram anos muito difíceis, mas também me arrependi do que fiz. Pode vir. Lá foi Elizabeth visitar o assassino. E ali na cela, os dois choraram, os dois se abraçaram e os dois fizeram uma prece de gratidão a Deus por aquele momento. Ele pedindo perdão, ela concedendo o perdão e os dois pedindo perdão a Deus pelo ódio que eles acalentaram. Quando ela saiu daquele presídio, meus irmãos, era outra pessoa. Ela saiu totalmente leve, totalmente liberta, totalmente agradecida, totalmente envolvida por uma euforia gostosa, por uma euforia libertadora. A sua pressão arterial se normalizou, a artrite reumatoide foi embora, as dores de cabeça desapareceram, os movimentos foram recuperados. Ninguém, meus irmãos, ninguém na sua família entendeu o que aconteceu com ela. Mas como que Elizabeth foi se recuperar de um momento para o outro? Como que essa mulher, que era um peso para a família, praticamente uma morta-viva, vivendo em vida vegetativa, como que essa mulher readquire a vontade de viver desta forma? E para todos ela explicava: o perdão foi uma jornada de cura na minha vida. O perdão foi o melhor presente que eu pude dar para Deus, para os meus filhos, para a minha família, para o professor de inglês e para mim mesma. O perdão foi a minha terapia libertadora. E ela começou a trabalhar como mediadora num programa de televisão para familiares de pessoas que haviam sido assassinadas por crimes violentos. E Elizabeth assim prossegue a sua vida até hoje nas plagas norte-americanas, mostrando, meus irmãos, que o simples fato, quando recebemos uma ofensa de alguém, o simples fato de não estarmos fervilhando de raiva e de ódio, já é uma grande coisa. Nós não precisamos obrigatoriamente perdoar num primeiro momento, porque isso é difícil. Mas o simples fato de não desejar a desgraça da pessoa agressora, de não alimentar o ódio contra quem nos agride, de não ruminar a vingança, é o primeiro passo. O primeiro e o santo passo para a grande jornada libertadora, que é a jornada do perdão. A Terra, na sua transição planetária, está numa jornada de perdão. Os corações endurecidos estão aprendendo as leis de amor. Espíritos extremamente endurecidos que estão causando prejuízo aqui na Terra estão sendo migrados para outros planetas. Não reencarnarão mais aqui. E lá aprenderão a ciência do perdão. Aprenderão o paraíso perdido que tiveram e que não souberam valorizar. E assim é a vida, meus irmãos. Assim é o tempo. O tempo é uma ferramenta divina. O tempo é obra de Deus. O tempo se encarrega de colocar as nossas vidas no lugar.
Muito obrigado pela atenção. Desculpe o alongamento do tema, mas é que a gente fica tão envolvido, o tempo vai passando e a gente não vai percebendo. Que Jesus nos abençoe. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se for do consentimento do Criador. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.